Bem-vindo ao canal Desvendando as Escrituras. Normalmente, ao se referir aos descendentes de Adão e Eva, o primeiro pensamento que ocorre às pessoas é a narrativa de Caim e Abel. Contudo, muitas vezes, as pessoas negligenciam os outros relatos bíblicos que mencionam os demais filhos e filhas de Adão e Eva. Neste vídeo, vou direcionar minha atenção de forma especial para as filhas de Adão e Eva. Quem eram essas mulheres? Quantas delas existiram? Com base em fontes como o livro de Jubileus, a Bíblia Sagrada e tradições antigas, vamos explorar e discutir a história dessas filhas de Adão. Portanto, se esse tema despertou seu interesse, sinta-se à vontade para clicar em curtir e deixar seu comentário. Acompanhe este conteúdo e descubra este mistério conosco sobre a narrativa nunca contada das filhas de Adão e Eva. Um tópico frequentemente negligenciado, que raramente é abordado por teólogos especialistas em escrituras sagradas, e até mesmo por aqueles que demonstram interesse pelas histórias bíblicas, é o enigma que envolve as filhas de Adão e Eva. Em geral, as pessoas leem a Bíblia e se concentram nos filhos mais notórios de Adão e Eva, Caim, o primogênito, e Abel, o segundo. Entretanto, tendem a esquecer que Adão e Eva tiveram numerosas filhas, conforme o livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 4 e 5, revela informações fascinantes sobre os filhos deles. O texto menciona que após o nascimento de Sete, Adão viveu por 800 anos, período no qual gerou tanto filhos quanto filhas, totalizando 900 anos de vida antes de seu falecimento. A Bíblia não menciona os nomes das filhas de Adão e Eva, mas existem textos de tradições judaicas antigas que fornecem alguns de seus nomes. Assim, com base no livro de Jubileus, vou apresentar os nomes de algumas das filhas de Adão e Eva, de acordo com essas tradições antigas que nos oferecem informações sobre essas figuras menos exploradas até então. Para aqueles que não estão familiarizados, o livro de Jubileus, também conhecido como o Pequeno Gênesis, devido à sua conexão com a palavra júbilo, que significa alegria, é parte dos apócrifos do Antigo Testamento. Ele narra a criação do mundo, a formação de Adão e Eva após a queda, e relata histórias de vários personagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Gênesis. Embora não seja um texto recente, o manuscrito mais antigo ao qual temos acesso data de aproximadamente 700 anos antes de Cristo. No entanto, esse manuscrito é uma cópia de uma obra ainda mais antiga. É verdade que alguns estudiosos têm associado o livro de Jubileus ao livro de Crônicas, e sugeriram que o escriba Esdras poderia ter escrito o texto. No entanto, o próprio livro de Jubileus atribui a autoria a Moisés, afirmando que ele recebeu uma revelação de um anjo no Monte Horebe. É importante notar que a Bíblia menciona que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, sem comer ou beber água, diante da presença de Deus, o que certamente é notável. Devido à antiguidade do texto e à falta de evidências conclusivas, não podemos descartar a possibilidade de Moisés ter sido o autor real do livro de Jubileus. A autoria de textos antigos muitas vezes é cercada por mistério e debate, e as tradições orais desempenham um papel importante na transmissão dessas histórias ao longo do tempo. Portanto, a questão da autoria do livro de Jubileus continua sendo um tópico de discussão entre estudiosos e historiadores. O livro de Jubileus possui uma influência significativa na cultura israelita, com diversas cópias disseminadas entre o povo. Além disso, faz menção a outro texto apócrifo enigmático, o livro de Enoque, que desfrutou de ampla notoriedade entre os primeiros cristãos e até mesmo fez parte do cânon bíblico utilizado por eles. Isso destaca a importância de não subestimar o valor do livro de Jubileus, pois ele contém eventos que se harmonizam com as narrativas da Bíblia. Retornando à história de Adão e Eva. De acordo com várias tradições antigas abraâmicas semitas, a primeira filha de Adão e Eva foi chamada de Avã. Em hebraico fenício, o nome Avã carrega o significado de potência ou simplesmente vício. Ela foi, portanto, a esposa e irmã de Caim, que também era filho de Adão e Eva. Segundo o livro de Jubileus, Avã teria gerado filhos com Caim, e um desses filhos foi chamado Enoque. A construção de uma cidade com o nome de seu filho é mencionada na Bíblia como um dos feitos de Caim, após seu banimento devido ao assassinato de Abel. Essa cidade recebeu o nome de Enoque, em homenagem a seu filho. O nome Avã é mencionado no livro de Jubileus e em outros textos abraâmicos. No entanto, em alguns desses textos, como na Caverna dos Tesouros, ela é referida como Quelima.
Portanto, Quelima é identificada como a esposa de Caim e a primeira filha de Adão e Eva, de acordo com essas tradições. Segundo várias tradições semitas antigas, a segunda filha de Adão e Eva foi chamada de Azura. Azura se tornou a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel. O nome Sete tem raízes etimológicas no hebraico, e seu significado pode estar associado à ideia de compensação ou substituição. Isso é relevante porque, após o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Sete é considerado por Adão e Eva como um substituto ou uma compensação divina pela perda de Abel. Ele é visto como um descendente justo e piedoso, e é através de sua linhagem que a narrativa bíblica sugere que a humanidade continuou a adorar a Deus. Além disso, a genealogia de Sete é de suma importância na Bíblia, pois é a partir dela que a narrativa se estende até Noé, uma figura crucial na história do dilúvio e na preservação da humanidade. Dessa forma, Sete e sua esposa Azurá representam um elo fundamental na cadeia genealógica que liga a criação da humanidade a eventos posteriores e a figuras de destaque na tradição judaico-cristã. O livro de Jubileus introduz um aspecto intrigante ao afirmar que Azurá foi inicialmente a esposa de Abel e que ficou viúva após a morte dele. Com o amadurecimento de Sete, ele então se casou com Azurá, e por meio desse casamento, estabeleceu-se a linhagem de Sete, com Sete tornando-se o patriarca fundador dessa linhagem. Esse detalhe acrescenta uma camada de complexidade à história das origens da humanidade, conforme descrita nas tradições antigas. O livro de Jubileus nos fornece informações sobre Azurá, que nasceu durante a 6ª semana do 4º jubileu e se casou com seu irmão Sete na 5ª semana do 5º jubileu. No 4º ano da 6ª semana, ela deu à luz um filho chamado Enos. Mais tarde, Enos, quando cresceu, casou-se durante a 3ª semana do 7º jubileu com Noam, sua irmã, e também filha de Sete e Azurá. Enos é reconhecido como um dos filhos de Sete e Azurá, e ele é conhecido por sua piedade e devoção à adoração de Deus. A principal menção a Enos na Bíblia pode ser encontrada em Gênesis capítulo 5, versículo do 6 ao 11, onde sua genealogia é detalhada da seguinte maneira: Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois de gerar Enos, Sete viveu mais 807 anos, durante os quais teve filhos e filhas. No total, Sete viveu 900 anos e faleceu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois de gerar Cainã, Enos viveu mais 815 anos e também teve filhos e filhas. No total, Enos viveu 905 anos e faleceu. A principal característica atribuída a Enos é sua prática de oração e invocação do nome de Deus. O versículo seguinte em Gênesis capítulo 4, versículo 26 afirma: Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Essa passagem sugere que Enos desempenhou um papel fundamental na promoção da adoração e da devoção a Deus em sua época, marcando um período de busca espiritual e religiosa entre os descendentes de Sete. Assim, de acordo com o antigo livro de Jubileus e a tradição semítica judaica, Caim casou-se com sua irmã Avã e deu origem à linhagem de Caim, enquanto Sete, por sua vez, casou-se com sua irmã Azurá e deu origem à linhagem de Sete. Você provavelmente se perguntou quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram. Certamente, a questão de quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram é um tópico que suscita curiosidade. De acordo com o texto bíblico, eles foram descritos como seres humanos extremamente férteis, especialmente considerando a longevidade de Adão, que viveu mais de 800 anos. Eva, como a primeira mulher, também é tradicionalmente vista como excepcionalmente fértil. Portanto, de acordo com tradições antigas, eles teriam tido uma grande quantidade de filhos e filhas ao longo de suas vidas. Atualmente, no Guinness World Records, temos conhecimento de que a mulher que deteve o recorde de maior número de filhos na história da humanidade, até onde se sabe, foi Valentina Vassiliev. Ela faleceu com 76 anos de idade, deixando 69 filhos vivos, dos quais apenas 2 morreram muito jovens. Registros indicam que Valentina Vassiliev realizou um total de 27 partos, resultando em 16 gêmeos, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos. Embora haja outros relatos de mulheres com 50 ou até 60 filhos, Valentina Vassiliev é a recordista reconhecida nos registros. Esses exemplos nos fazem ponderar sobre as possibilidades de Adão e Eva terem tido uma grande prole.
embora sua história seja, em grande parte, uma narrativa religiosa e simbólica. No entanto, o que gostaria de enfatizar é que Eva superou todas essas mulheres em termos de fertilidade, sendo considerada a mulher mais fértil da história da humanidade. Portanto, se uma mulher nos dias de hoje, ou até mesmo 100 anos atrás, fosse capaz de dar à luz cerca de 69 filhos, só podemos imaginar o que Eva conseguiu realizar, dado que sua vida foi extraordinariamente longa, chegando aos impressionantes 900 anos, de acordo com a narrativa bíblica. Além disso, Eva e Adão, de acordo com as tradições, tiveram uma numerosa descendência, estimando-se que talvez tenham chegado a ter cerca de 70 filhos, ou até mesmo mais, conforme algumas especulações. Levando em consideração sua robusta saúde, força e fertilidade, bem como o contexto da época, que favorecia a procriação, é plausível que tenham tido centenas de filhos e filhas. No livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 1, é mencionado que à medida que os descendentes de Adão se multiplicavam sobre a terra, muitas filhas belas nasceram. Uma curiosidade frequentemente negligenciada é que tanto os filhos quanto as filhas de Adão e Eva deram origem às suas próprias linhagens étnicas, uma vez que Adão e Eva eram originalmente mestiços. Isso contribuiu para a diversidade étnica da humanidade, que apesar de abranger inúmeras etnias e raças, todas compartilham uma origem comum em Adão e Eva. O estudo do DNA mitocondrial, conhecido como Eva mitocondrial, reforça essa ideia, indicando que toda a humanidade compartilha uma ancestralidade comum, apesar da diversidade étnica e racial que vemos no mundo hoje. Portanto, a pesquisa genética mitocondrial revelou que todas as pessoas descendem da mesma mulher, contribuindo para a riqueza de cores e variedades étnicas em nosso mundo, todas compartilhando uma conexão comum com nossos ancestrais. Você já conhecia a história das filhas de Adão e Eva? Deixe seus comentários abaixo. Fique à vontade para sugerir novos temas ou personagens das Escrituras sobre os quais você gostaria de ver vídeos. Muito obrigado por assistir Desvendando as Escrituras. Até breve!